Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Infomoney Entrevista. Na edição de hoje, eu, jornalista aqui do Infomoney, Mariana Amaro, vou conversar sobre o setor bancário, o setor de crédito, o panorama do Brasil, com o presidente da Febraban, o senhor Isaac Sidney. Senhor Isaac, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui nos estúdios do Infomoney. Mariana, obrigado pela oportunidade, é uma satisfação conversar com vocês. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouco do panorama geral do Brasil. O país vive em juros altos há bastante tempo e a perspectiva é de que a gente continue passando por isso. De que forma isso impacta o setor bancário? Tem um impacto direto, sobretudo nas taxas de juros e no spread bancário, mas eu acho que vale a pena dar alguns passos atrás. O Brasil, historicamente, ele mantém níveis elevados de juros, sobretudo juros básicos da economia, e há uma repercussão disso em relação ao mercado de crédito. Talvez valha a pena a gente entender um pouco as causas que fazem com que os juros no Brasil, e aqui eu não estou me referindo nesse momento só a juros bancários, eles sejam altos. A gente tem um desequilíbrio macroeconômico, sobretudo do ponto de vista das finanças públicas. Isso impacta porque isso faz com que o Estado precise emitir dívida e precise também arrecadar mais. Acaba que a carga tributária também tem um peso relevante. Então, do ponto de vista estrutural, o Brasil ainda não conseguiu se reencontrar e se alinhar como acontece em outras geografias que têm juros estruturalmente mais baixos. E conjunturalmente agora a gente tem uma situação que ela está focada na inflação. Nós estamos com uma inflação em 12 meses com 2 pontos percentuais acima, 2,5 pontos percentuais acima da meta de inflação, que é 3%. Essa inflação está rodando em 12 meses em torno de 5,5%, e o Banco Central tem aplicado, ainda que a contragosto, um remédio muito amargo para fazer com que a nossa economia possa desaquecer um pouco, porque a atividade econômica está bastante aquecida, há vários vetores de pressão inflacionária, como o próprio mercado de crédito, o mercado de trabalho. Então, nesse momento a gente está com essa situação conjuntural que está exigindo um patamar de juros mais elevado. Mas há uma percepção clara, por exemplo, da população em relação à inflação. Nós recentemente fizemos uma pesquisa e perguntamos o que mais estava impactando no dia a dia da vida financeira das pessoas. E a resposta foi a inflação. 84% dos respondentes disseram que a inflação tem pesado bastante no orçamento, nas suas finanças, sobretudo inflação de alimentos ou de qualquer outro tipo de itens domésticos. Isso tem pesado no poder de compra, e fizemos uma pesquisa também com os bancos, perguntando qual era a projeção de inflação. E 90% dos bancos responderam que esse ano nós vamos terminar com uma inflação próxima a 6%. Então, essa é uma das razões conjunturais pelas quais os juros da Selic estão bem elevados para conter essa pressão inflacionária. E a perspectiva é de que a gente continue assim por algum tempo ainda? Sim, eu acho que esse ano a gente tem uma perspectiva baixa de o Banco Central reduzir esse elevado patamar. Se nós tivéssemos, ou se tivermos, algum fiscal a mais, algum equilíbrio a mais das contas públicas, um pouco menos de despesas e de gastos públicos, é provável que o Banco Central termine um ano iniciando, ainda que de forma muito gradual, uma toada, eu diria, de redução da taxa de juros. Não é o cenário básico com o qual nós estamos trabalhando. Eu acho que a gente termina 2025 com uma taxa Selic bem próxima de 15%. Agora, o crescimento econômico tem surpreendido e continua também crescendo. Está alto assim, mesmo neste cenário um pouco controverso. Como que o senhor observa o mercado de crédito dentro desse movimento? De fato, a atividade econômica vem surpreendendo para cima, contrariando as projeções do mercado, as projeções dos agentes econômicos. Nós já estamos, na verdade, no 4º ano seguido de crescimento, né? Isso significa dizer que estamos aí com uma atividade econômica resiliente, que tem conseguido resistir a uma série de situações que poderiam comprometer o desempenho da economia, e alguns fatores explicam isso. Já eu entro na parte do mercado de crédito, né? Então, quando a gente olha a atividade econômica e vê, por exemplo, ano passado cresceu a 3,4% em 24, e em 23 cresceu 3,1%.
há uma projeção que esse ano o PIB terminaria algo como 2 a 2,5%, embora crescendo menos do ano passado, mas ainda é um crescimento consistente. Uma das justificativas, uma das razões para isso, é que nós ainda continuamos com um Estado com bastante impulso fiscal. Isso tem a ver, por exemplo, com programas de transferências de renda que fomentam o consumo. Isso também tem a ver com o mercado de trabalho que está aquecido, há uma geração forte de vagas de emprego, nós estamos ainda nos menores patamares de desemprego, tem havido aumento real da renda e quando a gente pega o impulso fiscal ou os impulsos fiscais, eu não estou aqui me referindo necessariamente a um programa específico, mas o fato é que nós temos políticas expansionistas de transferências de renda que fazem com que o consumo acabe ficando aquecido, ou seja, a demanda doméstica acabe ficando aquecida, além do mercado de trabalho. E você tocou no mercado de crédito. O mercado de crédito, sim, nos últimos anos, eu diria de 21, 22 para cá, tem sido uma alavanca e tem dado uma contribuição relevante. Para te dar 2 números, nós crescemos o crédito, o mercado de crédito em 24, 11,5%. Portanto, um crescimento forte. E nós estamos com uma projeção para 25 para crescer um pouco menos, em torno de 9%, mas isso significa dizer que o mercado de crédito, a concessão de crédito, tem sim fomentado a atividade econômica e nós vamos continuar ainda com um patamar elevado, ainda que a gente já esteja vendo agora o impacto da Selic pesando no apetite dos bancos para ofertar crédito. Agora, falando de uma parte específica do crédito, o financiamento imobiliário, na verdade. O Banco Central tem discutido alternativas para o financiamento imobiliário, também em razão dos saques que têm acontecido nas poupanças. De que forma que a Febraban tem participado dessas discussões? Olha, nós estamos inseridos num grupo de trabalho que foi exatamente criado pelo Ministério da Fazenda, tem a participação do Banco Central. Quem conduz na Fazenda esse tema é o secretário Guilherme Melo, de Política Econômica, e há uma discussão, sobretudo, sobre fontes ou sobre funding para o financiamento imobiliário. A carteira de crédito imobiliário no Brasil hoje, ela está em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É a maior carteira individualmente falando, quando nós olhamos as várias linhas, as várias modalidades de crédito. Nós temos muito potencial para crescer, mas de fato, nós estamos vendo cada vez mais 2 fenômenos. Menos fontes de recurso e fontes mais caras para efeito de captação. Então é importante que nesse momento a gente consiga enxergar alternativas para que esse funding possa voltar, possa continuar. E aí um dos caminhos que o governo vem estudando é fazer com que os bancos que têm grandes carteiras de crédito imobiliário possam negociar essas carteiras no mercado secundário, né? Isso traria um alívio para os balanços dos bancos na medida que a linha de crédito imobiliário é uma linha de longo prazo. Quanto mais prazo uma linha de crédito tem, ela pesa no balanço porque ela fica por muito tempo ali como ativo, consumindo capital e na medida em que os bancos possam, se essa solução avançar, e pode ser uma das alternativas, negociar, vender parte da sua carteira de crédito imobiliário para o mercado secundário, então a gente vai ter aí um certo alívio nos balanços dos bancos, liberando o capital para que eles possam emprestar. Mas essa é uma discussão complexa, é uma discussão que envolve inclusive o apetite que o mercado de capitais pelo mercado secundário poderia ter para adquirir essas carteiras e aí um fator fundamental é preço, né? Como acontece em qualquer mercado. E quando você fala de crédito imobiliário, você me faz lembrar de uma linha bem segura de crédito, né? É uma linha que ainda tem uma taxa de juros razoável, uma taxa anual, exatamente porque essa linha é garantida por uma alienação fiduciária, o bem imóvel fica dado em garantia, fazendo com que essa linha seja mais barata e tenha um prazo maior para pagar. Agora, o Brasil tem algumas particularidades, várias particularidades do sistema financeiro e uma delas é o parcelamento sem juros, que agora está até sendo exportado. Alguns outros países já estão olhando para isso também, diante do aperto que tem acontecido no resto do mundo. Existe um debate sobre isso que acabou colocando de um lado os bancos e de outro lado as maquininhas e as operadoras. De que forma que isso afeta o setor?
Olha, a gente está falando de instrumentos de financiamento do consumo, que no final do dia é isso que é um cartão de crédito, um cheque especial, um crédito sem garantia, um consignado, são instrumentos que financiam o consumo. E o Brasil tem uma característica interessante que é o chamado parcelado sem juros, né? Houve de fato uma discussão, eu diria um embate muito intenso entre os bancos emissores de um lado e de outro lado as maquininhas que fazem essa intermediação. E a discussão naquele momento é porque o Congresso Nacional ele estava por buscar colocar algum limite na taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. O que é o rotativo do cartão de crédito? É quando alguém faz compras no cartão, vem a fatura e parte daquela fatura não é paga por alguma razão financeira e aquele saldo não pago é o que fica de rotativo do cartão de crédito. E aí esse saldo ele tem uma incidência de juros bastante significativa. Então, a discussão naquele momento era sobre as causas dos altos juros do rotativo. Nós tínhamos um entendimento de que uma dessas causas era o parcelamento sem juros. Por que isso? Porque na medida que o consumidor ele vai a um estabelecimento comercial, ele pode parcelar em 6, 10, 12, 15 vezes, entendendo esse consumidor que ali não tem juros, então ele vai fazendo com que cada bem que ele compra ou cada serviço que ele tome, ele vai parcelando achando que são parcelas pequenas e aquilo vai se acumulando e acaba fazendo com que ele não consiga depois pagar a fatura. Essa é uma discussão que tem visões distintas. Há quem diga que o parcelado sem juros não é a principal causa da inadimplência e dos juros altos no rotativo. Isso nos levou de fato a esse embate. No ano passado, nós criamos um fórum entre a FEBRABAN e outras entidades que representam a chamada indústria de pagamentos, incluindo, por exemplo, a Abipag, a Abranet e a Abex, e a Zeta, e esse fórum já está com 1 ano e pouco de trabalho para a gente buscar uma convergência e tentar identificar, de fato, o que podemos fazer para reduzir os juros do rotativo. 2 medidas estão, por exemplo, sendo tratadas. Uma delas é o que nós chamamos de parcelado do saldo total. O que significaria isso na prática? O cliente não paga a fatura, então ele tem a parte não paga e na fatura dele tem prestações que vão vencer do parcelado sem juros. Consolida-se tudo isso numa dívida única, traz, por exemplo, a valor presente aquelas parcelas do parcelado sem juros que ainda serão pagas, a geladeira que o cliente comprou em 10 parcelas, enfim, o fogão que comprou em 5 parcelas, etc. e tal. Aquilo tudo é consolidado e se divide aquelas parcelas com uma incidência de juros que possa caber no bolso e aí a gente consegue ter uma visão e centralizar aquela dívida, é uma possibilidade. A outra é o chamado PIX crédito ou PIX parcelado, que nós temos conversado com o Banco Central e com a indústria de pagamento, que seria mais uma opção para o cliente fazer suas compras. O fato é que aquele embate ficou para trás, a indústria agora está conversando juntamente com o Banco Central e a gente está avançando nessas conversas. Muito bom, mas existe um problema que surgiu mais recentemente também, e que acredito que esteja tirando o sono de todo o setor, que são as bets. As bets estão impactando o orçamento das famílias, estão impactando o comércio, e eu queria saber quais ações vocês estão pensando em tomar, como vocês estão estudando esse assunto, de que forma que esse impacto tem chegado até os bancos. O nosso olhar para bets, para esses jogos online, é um olhar todo voltado e focado no que os jogos podem ter de potencial para agravar a situação financeira dos apostadores. Esse é o nosso foco. Como é que a gente traduz isso? O quanto que isso vai contribuir para aumentar o endividamento das famílias e o quanto que isso pode comprometer sua renda. E aí a gente tem uma série de efeitos colaterais. Recentemente o presidente do Banco Central esteve no Senado Federal, numa CPI que ainda lá funciona, apurando uma série de ilícitos eventualmente praticados por causa de apostas online. E o presidente do Banco Central disse que por mês os brasileiros têm gasto algo como 20 a 30 bilhões de reais em casas de aposta online, nas bets. Bom, então significa dizer que
boa parte desse orçamento está deixando de ser um orçamento doméstico, de ser um orçamento familiar, e de alguma forma está afetando o equilíbrio orçamentário das famílias, está deixando, por exemplo, de ir para o consumo, pode deixar de ir para pagar uma conta de luz, de água, de companhia de saneamento, de gás, de telefone, está deixando de fazer com que esse trabalhador, esse cliente possa pagar a mensalidade da escola. Veja, aqui tudo é diante de alguma percepção que nós estamos tendo. Então, o olhar da FEBRABAN, como entidade que representa a indústria bancária, é o quanto que gastos com apostas podem impactar no orçamento das famílias, agravando a situação financeira, abalando a saúde financeira dessas famílias, aumentando o endividamento, comprometendo a renda e fazendo com que essa pessoa passe a ter um risco de crédito diferente. Porque eu, banco, quando começo a analisar e eu tenho a movimentação financeira do meu cliente e eu chego à conclusão que ele está cada vez mais fazendo apostas, significa dizer que eu estou vendo que ele está economizando menos, ele está investindo menos, ele está tendo menos recursos líquidos para poder honrar seus compromissos, então o risco de crédito desse cliente será maior, o risco dele inadimplir será maior. E tem uma outra questão que também nós temos colocado: aposta não é investimento. Aposta é 100% risco. Investimento não é 100% risco. Uma parte é risco e uma parte é ganho. Então, quando as pessoas apostam achando que estão investindo, elas têm que ter a consciência entre o lado da educação financeira, que também nós temos trabalhado bastante, que aquele é um recurso que pode ser 100% perdido, significa dizer que vai deixar de existir no seu balanço, no seu orçamento, comprometendo inclusive sua renda. E a FEBRABAN também está olhando muito para os crimes digitais. Criou, inclusive, um grupo de trabalho para estudar isso também, para estudar as fraudes digitais, que tem crescido junto com o aumento de furtos e roubos de celulares, que tem acontecido cada vez mais em São Paulo. Como que vocês estão lidando com essa situação? De que forma que vocês conseguem tentar trabalhar para reduzir os efeitos dessa criminalidade? Olha, essa criminalidade digital, cibernética, e aí a gente pode resumir isso basicamente a golpes e fraudes, entrou no cenário global de uma forma impressionante e não seria diferente no setor financeiro, no setor bancário. Sobretudo no Brasil, porque nos últimos 30, 40 anos, o setor bancário brasileiro se digitalizou por completo. Nós sempre fomos benchmark do ponto de vista da referência internacional. O nosso setor bancário é muito inovador, é muito moderno. Por exemplo, nós fomos o primeiro setor bancário no mundo a criar a Internet Bank, a criar o banco dentro do celular, no mobile bank. Nós aqui, muitos anos lá atrás, criamos o chip no cartão de crédito como medida de segurança. Então, tudo isso fez com que o setor bancário brasileiro ele se desenvolvesse com uma série de tecnologias que fizeram da nossa indústria bancária bastante moderna e inovadora. E aí, quando nós nos digitalizamos, a gente passa a ser alvo de uma criminalidade digital. Outrora nós tínhamos explosões, por exemplo, de terminais de autoatendimento nas agências bancárias, nós tínhamos explosões e assaltos, isso caiu de forma absoluta. Nós praticamente não temos mais assaltos nas agências bancárias, explosões, etc., porque a criminalidade passou a, na verdade, se vocacionar para alcançar o mundo digital. E nós temos alguns números que mostram a dimensão disso. Por exemplo, quando a gente vê as fraudes no Pix, para ficar no produto mais recente que o Brasil tem, de 2020 para cá, em 24 houve 70% a mais de golpes usando o Pix na comparação com 23. Então, só no ano passado foram 5 bilhões de reais que foram tirados dos clientes por golpes envolvendo o Pix. Isso dá uma dimensão. Quando a gente vai para os demais canais digitais e cartão de débito, no ano passado nós tivemos 10 bilhões de reais. Isso faz com que os bancos procurem, de alguma forma, ressarcir os clientes lesados. Nem tudo é ressarcido, porque muitas das vezes o cliente acabou caindo numa engenharia social, ele mesmo deu as suas credenciais, deu a sua senha, deu acesso, e aí é algo que fica difícil de ser ressarcido, mas quando a gente olha para os montantes envolvidos, eu já falei aí de algo que soma 15 bilhões de reais entre canais eletrônicos, cartão de débito e Pix. Então é uma realidade. Por outro lado,
o setor bancário tem investido bastante em tecnologia da informação e segurança da informação. Nós estamos prevendo investir neste ano 50 bilhões de reais em tecnologia da informação e 10% disso em segurança da informação para garantir a integridade dos dados dos nossos clientes. Você falou um pouco de inovação, das inovações que o setor bancário tem no Brasil, que chega a ser uma referência mundial, inclusive em inovação, com o Pix, com outros lançamentos. Qual que é o investimento atual dos bancos? Para o que os bancos estão olhando neste momento? É inteligência artificial também, como todos os outros setores? De que forma que isso vai impactar o setor bancário? Olha, a inteligência artificial, sem dúvida, eu diria que é um dos focos de investimento em tecnologia. Nós usamos a inteligência artificial já há algum tempo, mas talvez eu pudesse aqui resumir em 3, 4 situações que fazem com que haja todo esse interesse e esse investimento para a inteligência artificial. Por exemplo, a inteligência artificial permite que os bancos façam modelagens de análise de risco de crédito. Então, a gente faz uma série de cruzamento de dados que a inteligência artificial consegue identificar se o risco de crédito daquele cliente que está postulando, por exemplo, um empréstimo, ele aumentou, diminuiu e permite uma linha em condições de juros mais favorecida em prazo maior. Então, por exemplo, esse é um. Outro exemplo é para a detecção de fraudes. Então, na abertura de contas, por meio de biometria, a gente consegue identificar se os dados que estão sendo fornecidos para a abertura e movimentação de uma conta são dados daquele cliente. Outro uso que a gente faz com a inteligência artificial são ofertas personalizadas, ofertas de produtos. A gente consegue segmentar para o cliente, tentar entender, eu diria, os aspectos comportamentais daquele cliente, os gastos que ele tem, por exemplo, no cartão de crédito, qual é a propensão maior que ele gasta, qual é o setor que ele acaba consumindo mais, setor de vestuário, alimento, tudo isso a gente consegue cruzar e fazer ofertas personalizadas. Então eu não tenho dúvida que a inteligência artificial é uma das frentes de investimento. Outra, proteção de dados. Isso é muito fundamental porque hoje o dado é o ativo de suma importância para que a gente possa tentar fazer uma personalização na oferta de produtos e serviços. Então eu concordo com você que eu diria que a inteligência artificial será uma das frentes mais importantes de investimento também. E o Brasil é visto dessa forma lá fora, com esse respeito? Como um dos pioneiros em inovações, por exemplo, no setor bancário? Eu estou no setor financeiro bancário há 35 anos, para ser preciso 37. E tive muitas oportunidades, inclusive, de interagir com outros bancos centrais, com outros reguladores. Quando eu estive no Banco Central, eu trabalhei no Banco Central aqui do Brasil por 17 anos. E toda vez que nós conversamos e participamos de fóruns de debate, há sempre um olhar para a inovação do mercado bancário brasileiro, para a modernização. Nós também nos abrimos bastante, é uma indústria muito competitiva. Quando a gente fala de indústria financeira, a gente tem que lembrar não só das instituições bancárias, mas das não bancárias, como as instituições de pagamento, as chamadas fintechs. Então hoje está tudo basicamente digitalizado e a pandemia acabou acelerando bastante esse processo. E quando a gente olha para alguns produtos, como o Pix, nós estamos exportando tecnologia. O Pix é uma delas. O Open Finance, nós estamos bastante adiantados. Nós temos um ecossistema em que os clientes autorizam o compartilhamento de dados entre as instituições financeiras que fazem parte desse ecossistema, e na medida em que o meu dado está sendo compartilhado, a minha movimentação financeira, os meus investimentos, a minha remuneração, as minhas transferências, o saldo da minha conta é compartilhado com as instituições que eu autorizo, eu estou, na verdade, fazendo com que cada instituição possa estudar o meu histórico financeiro, meu histórico de crédito, possa me sugerir que eu leve uma dívida de um banco para outro banco, que eu leve um investimento de um banco para outro banco. Então, o Open Finance é uma realidade. Nós já temos 62 milhões de consentimentos de compartilhamento de dados. Temos também o DREX, que é o Real Digital, que ele vai permitir uma tokenização dos ativos. Então, tudo isso está sendo visto e o mundo inteiro continua nos olhando e de forma bastante significativa. Muito bem. Sr. Isaac, muito obrigada. Tem algum recado final, alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor gostaria de falar? Olha, eu deixaria como mensagem a importância da indústria bancária para o Brasil. Eu vou lhe dar alguns dados, talvez possa esclarecer o que eu estou dizendo.
No momento mais agudo da pandemia, nós injetamos no setor bancário brasileiro 15 trilhões de reais na economia, o que significa que o crédito é uma alavanca muito importante para a atividade econômica. Mas o crédito no Brasil continua muito caro. 80% do custo da intermediação financeira não vem, na verdade, da rentabilidade dos bancos. Quando a gente pega o que nós chamamos de spread bancário, a cada R$100 que todos nós pagamos de spread bancário, R$80 se destinam para custo da intermediação financeira. O custo de captação, é a inadimplência, a carga tributária que incide na receita com intermediação financeira, o que significa dizer que se hoje os bancos resolvessem, por hipótese, conceder crédito e a juros zero, nós teríamos 80%, com rentabilidade zero, nós teríamos 80% de custo de intermediação. Então, o recado final que eu deixo é que o Brasil precisa entender qual é o mercado de crédito que nós queremos ter. Hoje, a carteira de crédito no Brasil equivale a 55% do PIB. Nosso vizinho Chile, 100% do PIB. Quando a gente pega a Europa, 150% do PIB. Nos Estados Unidos, 200% do PIB. Ainda que do plano real para cá, nós temos dobrado a proporção da carteira em relação ao PIB, nós temos muito espaço para crescer. Para o crédito se expandir, ele tem que ser barateado. Para baratear, nós temos que entender quais são as causas que fazem com que o spread e as taxas de juros sejam altas. Uma das causas é o elevado custo de intermediação. Como eu lhe disse, 80% do spread é custo e 1/3 é inadimplência, mais outro 1/3 a gente tem com tributos e nós somos um dos 5 países do mundo que incide tributo na intermediação financeira. Aqui eu não estou me referindo ao imposto de renda nem à contribuição social sobre o lucro líquido, mas eu estou me referindo à tributação da intermediação financeira. Nós perdemos uma grande chance, por exemplo, na reforma tributária, de tirar esse peso. Mas o Brasil é assim, é complexo, é difícil, é um passo de cada vez. Certo, muito obrigada, Sr. Isaac. Muito obrigado pela oportunidade. Essa entrevista fica por aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Até a próxima edição.